Seja muito bem-vinda a essa série de 30 mensagens que o Senhor me entregou. E hoje nós iremos falar algo muito forte que está em Marcos, que conta a passagem do cego Bartimeu, quando ele ouve que Jesus está passando pela cidade e ele se encontra às margens. Uma coisa que eu quero chamar a atenção é sobre o significado do nome Bartimeu. Bartimeu, o seu significado na sua origem, é filho de Timeu. E quando nós vamos estudar o que significa Timeu, o nome Timeu, na origem grega, ele tem o significado de algo valioso, de honrado, de grande estima. Só que Bartimeu não vivia naquelas condições, não era este contexto. A situação era, ele é cego, ele era mendigo e ele estava sentado à beira do caminho. Interessante é que o nome não estava relacionado ali naquele momento com a situação que ele estava vivendo. Mas aí ele ouve falar de Jesus. Naquele momento, Jesus já era muito conhecido e Bartimeu, ele toma uma posição que muitos de nós, quando ouvimos falar de Jesus, nós precisamos nos posicionar assim, com essa sede que Bartimeu é relatado na passagem que está em Marcos, no capítulo 10. Marcos, capítulo 10, do versículo 46 ao 52. Olha que interessante. E eles chegaram a Jericó e saindo ele de Jericó com seus discípulos, em um grande número de pessoas, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, que aí nós já falamos que o significado é honrado, estava assentado na estrada, mendigando. E ele ouviu que era Jesus de Nazaré e começou a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então ele ouve, o seu contexto não condizia, mas ele tem uma posição. Ele toma ali e começa a clamar, e começa a gritar. Mas a multidão queria silenciar Bartimeu. A multidão dizia, olha só, e muitos no capítulo 48, no versículo 48, e muitos mandaram que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E olha só, vi Jesus parando, ordenou que ele fosse chamado. E aí nós vamos entrar neste contexto. O que estava acontecendo? Qual era o cenário? O cego, a cegueira de Bartimeu, ela tinha algumas representações. A representação física, primeiramente, para nós, representava limitação, representava dependência dos outros. Ele era cego, para ele se locomover, ele precisava de alguém. E representava também uma falta de visão de futuro. Imagine só como ele se encontrava à beira de um caminho, cego, precisando de alguém para que ele pudesse ali assim, até mesmo se locomover, se alimentar. E também ele tinha impossibilidades. Impossibilidades essas de andar pelo caminho. Ele não poderia ir ao encontro de Jesus. A única coisa que ele conseguia era realmente clamar, gritar. Nessas condições, Bartimeu, ele trazia uma realidade espiritual de sem direção, sem discernimento, sem revelação e sem luz. Agora, Bartimeu, ele não via e ele se acostumou a viver abaixo do seu propósito. Então, ele estava à beira do caminho, ele estava ali onde as pessoas passavam. E aí, o que propriamente uma pessoa que está à beira do caminho recebe? Recebe esmolas, só que naquele dia tudo mudou na vida de Bartimeu. E ele ali, sentado à beira do caminho, que significa que ele estava muito perto, mas ele não estava dentro do propósito, à beira. Ele poderia até ver o movimento, ele sabia que estava acontecendo um movimento porque Jesus estava na cidade, mas ele não participava do movimento. E ele ouvia o barulho da vida, mas ele não vivia a própria vida, ele ficava ali parado. Este era o retrato de Bartimeu. Mas exatamente ali, naquele lugar onde todos o ignoravam, que Jesus decidiu passar. Jesus passava por ali.
E a oportunidade que está no versículo 47, olha só. E ele ouviu que era Jesus de Nazaré. Era a única condição dele, ouvir. E começou a clamar e dizer, ele não ficou esperando, ele não murmurou, ele simplesmente se posicionou. E ele diz, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E existe uma verdade nisso. A verdade é que ele reconheceu a filiação, o título messiânico. Então ele reconhece Jesus ali naquela situação, apesar de uma cegueira, mas ainda assim ele teve uma visão espiritual aberta, onde revelou o filho de Davi. Ele reconhece aquilo que os fariseus não reconheceram. Todos ali tinham olhos para ver, mas aquele que não tinha a visão, ele reconheceu Jesus e ele começa a gritar. E mesmo cego, Bartimeu chamou a atenção de Jesus. E ele clamou pelo caráter de Deus. Ele não pediu ouro, não pediu moeda, não pediu status. Ele pede misericórdia, que tem a ver com o caráter do Pai. Deus, ele é um Deus misericordioso. E essa misericórdia que ele pede, quando ele se posiciona pedindo misericórdia, e não aquilo que ele necessitava humanamente falando, ele pede a misericórdia de Deus, move o coração do Pai. Move, porque o que ele queria era algo que faz parte do caráter do Pai. E a resistência de todos, a resistência do seu exterior ali, que muitos o repreendiam, não limitou Bartimeu. A opinião das pessoas, a religião, querendo manter a ordem, muitas vezes até a vergonha do seu passado, de quem ele era, a acusação interna, porque muitas vezes nós temos muitas vozes que gritam dentro de nós, querendo deturpar a nossa identidade, mas ele sabia, tem misericórdia de Deus, porque a revelação revelava o caráter do Pai. E a Bíblia diz que quanto mais as pessoas queriam silenciá-lo, dizendo, para, né, grita menos, mais ele gritava. Então a convicção dele de que Jesus poderia mudar o seu cenário, que apenas um toque de Jesus mudaria aquela situação radicalmente. Então, a fé de Bartimeu é uma fé que não desiste, é uma fé que rompe até o cenário ao seu redor. O cenário ao seu redor rompe porque ele sabia que ali estava a oportunidade da vida dele. E quando a fé para Jesus, que é lindo, minhas irmãs, no versículo 49, ele diz assim, e Jesus, parando, ordenou que ele fosse chamado. A fé dele era tanta, o clamor dele era tão genuíno, vinha do coração, que Jesus parou. O clamor que insiste, né? O reino inteiro se movimenta quando alguém decide não aceitar mais viver à beira do caminho. O reino inteiro se movimenta quando nós nos posicionamos, quando nós clamamos a Jesus. E o mesmo povo que mandou Bartimeu calar, agora diz a ele, anima-se, levanta, ele te chama. E agora começa algo muito profundo para nós, minhas irmãs, muito profundo. Quantas vezes nós queremos parar no meio do caminho? Quantas vezes nós nos acostumamos com as situações que nós estamos? Mas o Senhor tem algo tão lindo. O Senhor nos fez com um design único e perfeito, para que fosse cumprido através das nossas vidas aquilo que Ele nos chamou. E Bartimeu vem aqui com a vida dele nos mostrar o quanto que a fé move o coração do Pai. E quando no versículo 50 diz assim, e ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi até Jesus. E aí, o que acontece com a capa, gente? A capa, ela era um símbolo de mendigo. A capa, naquela situação,
era um símbolo, era o direito que ele tinha de pedir esmolas. E quando ele é chamado e ele deixa a capa, aquele ato, ele entendeu que ele não seria mais o mesmo. E ele largou o que seria esse manto, muitas vezes, das nossas vidas, as nossas crenças, a nossa velha identidade. E Bartimeu, antes mesmo de ter a sua visão restaurada, ele largou a capa, ou seja, para essa identidade eu não volto mais. Para esse lugar eu não volto mais, porque aquele que tem poder está aqui, está passando próximo a mim e me chamou. E aí ele larga a capa, antes mesmo de ver o milagre acontecer. E aí no versículo 51, Jesus lhe respondendo disse: o que queres que eu te faça? Minha irmã, será que hoje, se nós tivéssemos uma oportunidade, nós teríamos convicção daquilo que nós queremos, que nós desejamos que o Senhor faça a nós? Será que nós estamos convictas daquilo, do que queres que eu te faça? Porque hoje nós somos tão estimulados, existem tantas coisas, um dia a gente quer uma coisa, no outro dia outra. Será que se Jesus chegasse hoje, qual seria o que queres que eu te faça, que Ele faria por nós? Jesus com certeza na sua onisciência sabia que Ele gostaria de ver, mas ainda assim Ele pediu para que dos seus lábios saíssem o desejo do seu coração. E aí Jesus, o milagre que restaura o propósito, no versículo 52, Jesus diz a ele: vá, a tua fé te salvou. Vá, a tua fé te salvou. E ele devolve vida, e ele devolve futuro, e ele devolve caminho. Bartimeu, ele não foi apenas curado, ele não teve a sua velha vida, a capa deixada para trás. Ele passou a seguir Jesus. Ele passou a seguir o Mestre, ele foi para o seu propósito, ele começou a caminhar com aquele que tinha trazido a libertação e o propósito para a vida dele. E as verdades espirituais sobre Bartimeu para a nossa vida é que a revelação espiritual, ela pode até mesmo chegar antes da nossa cura física. Minha irmã, ore pela cura física. O Pai deseja que nós estejamos curadas no nosso interior e curado no nosso exterior. A fé grita quando a alma sente que Deus está passando. Quando nós temos certeza de que o Senhor está ali, a nossa fé começa a ficar cada vez mais intensa e gritar em nós. A fé que insiste faz Jesus parar. E quando Cristo chama, a primeira coisa que cai, a primeira coisa que fica para trás é a nossa velha identidade. O Senhor, Ele tem uma nova identidade para nós, a identidade do qual o Pai nos criou. Todos os dias, o desejo do Pai é que nós estejamos alinhados com o nosso propósito, para que a verdade dEle que está em nós possa fluir através de nós. É essa a identidade que o Senhor estabeleceu para a minha vida, para a sua vida. E a aplicação para nós, minhas irmãs, não importa onde nós estamos hoje, Jesus está aqui. O Senhor está ao nosso alcance. O véu foi rasgado, nós temos acesso ao Pai. Não importa muitas vezes as situações que nos fizeram calar, as circunstâncias pelas quais nós estamos. Deus nos chama pelo nome. Deus, Ele nos conhece pelo nome. E Deus, Ele tem um amor sublime por nós. O amor dele é um amor leal. O amor dele é um amor que ultrapassa a nossa capa, as nossas crenças. Ele deseja que nós vivamos aquilo que nós nascemos para viver. Deus ainda está hoje levantando Bartimeus. Deus hoje ainda tira-nos das nossas cegueiras. Qual a área da nossa vida que nós precisamos que o Senhor toque e traga luz e traga clareza? Qual é a área?
nós precisamos visitar isso no nosso interior. Nós precisamos acreditar que Ele é o único remédio para as nossas feridas, para a nossa identidade deturpada, para que nós possamos viver a partir da identidade estabelecida por Ele. Essa é a minha oração para o dia de hoje. Então eu quero orar com você, minha irmã. Feche seus olhos onde você está. Pai, em nome de Jesus, hoje eu quero que essa irmã receba o teu toque onde ela estiver, que nós possamos viver as realidades do Senhor para a nossa vida, que nós possamos crer nas suas verdades para nós, que nós possamos deixar para trás a velha identidade e viver a partir da identidade que o Senhor nos criou, em nome de Jesus. Minha irmã, se você gostou desse vídeo, compartilhe para que mais pessoas possam entender que o Senhor, Ele é aquele que muda o cenário. De um mendigo passa a ser um seguidor do Senhor e passa a ter uma vida com propósito. Compartilhe, siga o nosso canal aqui no YouTube e eu te espero na próxima mensagem. Até lá!